Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, galerinha? Estamos aqui hoje para falar sobre dois assuntos da história do Brasil. De um lado, a Inconfidência Mineira, do outro, a Conjuração Baiana, certo? São duas rebeliões que ocorreram no cenário da história brasileira, mas duas rebeliões que tiveram motivações diferentes. Tá bom? Vamos discorrer um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiramente, a Inconfidência Mineira, que ocorreu no final do século XVIII, no estado de Minas Gerais, né, motivada pela alta cobrança dos impostos sobre o ouro daquela região, que era uma região mineradora. Tá bom? Então, o que estava acontecendo em Minas Gerais naquele momento? O ouro, ele é um produto esgotável. Chega um momento que ele vai acabar. Só que os impostos cobrados sobre Minas Gerais estavam aumentando cada vez mais. Portugal não queria nem saber se o ouro estava acabando ou não. Queria era arrecadar os impostos. E havia um imposto que era derrama, que era 100 arrobas de ouro anuais, que era cobrado sobre os mineradores. Então chegou um momento em que os mineradores não estavam mais suportando pagar esses impostos. Aí, os intelectuais de Minas Gerais, baseados nos ideais da Revolução Francesa, do Iluminismo, né, liberdade, igualdade e fraternidade, começaram a pensar uma forma de se libertar de Portugal. Entre os líderes se destacam Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim José da Silva Xavier, né, entre outros, digamos, membros da elite de Minas Gerais. Porém, pouco antes de acontecer a revolta, um sujeito chamado Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão de suas dívidas, traiu o grupo. Portugal soube do que ia acontecer, acabou prendendo os líderes e um foi condenado à morte, enforcado e esquartejado, que foi o grande, né, entrou para a história como o grande, há discordância sobre isso, popular, Tiradentes. Tá bom? Então, a revolta nem chegou a acontecer. Cabe ressaltar que foi um movimento da elite mineradora, não queria a independência do Brasil, apenas a independência de Minas Gerais, certo? E não queria o fim da escravidão. Tá bom? Já a Conjuração Baiana ocorreu na Bahia, os motivos foram outros. A Bahia era palco, era capital. Havia, antes da Revolução Baiana, da Conjuração Baiana, uma atenção voltada para a Bahia, porque a capital do Brasil era na Bahia, em Salvador. E já havia uma discordância sobre isso, porque a capital tinha mudado para o Rio de Janeiro. Mas, além disso, outra coisa motivou a Conjuração Baiana, também no final do século XVIII. O que foi? Começou-se a investir muito na produção açucareira aqui na Bahia. E esse investimento na cana-de-açúcar fez com que os agricultores parassem de investir na produção alimentícia. Isso acarretou um aumento elevado dos produtos alimentícios, onde a população pobre passou a não ter mais quase condições de comprar o que comer. Também baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade do iluminismo, embasado isso aqui na Bahia por alguns intelectuais. Entre os líderes da Conjuração Baiana, vamos destacar aí Manuel Faustino, Cipriano Barata, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, certo? Esses caras que tinham conhecimento europeu impuseram aqui na Bahia, trouxeram para a Bahia para colocar na população pobre o direito de lutar por essa liberdade, o direito de lutar pela baixa dos preços dos alimentos. E com isso, eles conseguiram ter apoio da classe pobre da Bahia, de escravos, de ex-escravos, de comerciantes pequenos, de alfaiates, etc. Porém, essa Conjuração Baiana também não chegou a acontecer
concretamente. Mas esses sujeitos eles conseguiram ainda pregar cartazes, panfletos, destruir locais onde os escravos eram acorrentados. Eles conseguiram ainda colocar um pouco em prática. E cabe lembrar que a Conjuração Baiana, por não ter sido um movimento de elite, só da elite, certo? Teve participação popular, ela queria o fim da escravidão, tá bom? Diferentemente da Conjuração da Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana, o movimento baiano, queria o fim da escravidão. Queria uma implantação da República Baiense aqui na Bahia. Os líderes foram também condenados à morte, esquartejados aqui na Bahia. Infelizmente, por ser uma revolta popular, pouca gente fala desses líderes. Todo mundo ouve falar em Tiradentes, né? Que foi forcado, lutou pela independência do Brasil. É até feriado, o dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes. Pouca gente ouviu falar, ou já ouviu falar, de Lucas Dantas, de Manuel Faustino, de Luiz Gonzaga das Virgens, certo? Ou de Cipriano Barata. Infelizmente, a história do Brasil não valoriza quem luta pela classe pobre. Tá bom? Então, hoje, o nosso assunto era esse, discorrer sobre essas duas. Dá aquele like aí no vídeo e até a próxima.